e eu quero estar estendendo isso aqui para a igreja também. Ele falou assim: nós já chegamos, né, no fim do ano, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E talvez, né, a gente tenha essa mentalidade de que chegou no fim do ano, então já foi, os planos que eu fiz não vão se concretizar, já acabou o tempo. Só que eu quero estar estendendo essa palavra sobre a sua vida nessa noite, que ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita vida para viver, ainda tem muito chão para prosperar, ainda tem muita terra para conquistar. Por mais que muitas das vezes pareça pouco o tempo. Eu quero estar convidando você para abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 18. Vou ler apenas 2 versículos aqui. Mateus 18, 21. Mateus 18, 21 fala assim: E Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Você percebe que na forma de trabalhar de Jesus, ele sempre responde de acordo com a forma que a pessoa pergunta. Nicodemos, ele chega falando a respeito de um reino espiritual, e ele responde de acordo com a pergunta. E ele fala que necessário é nascer de novo, ele fala de coisas espirituais. Pedro fala de matemática, e ele responde de uma forma matemática. E é interessante de se perceber que o que Pedro está falando aqui de uma forma contextual, ele está falando a respeito da lei dos escribas e dos fariseus, que eles diziam que um judeu precisa perdoar 3 vezes. Então Pedro, ele falou assim: se Jesus diz que nós precisamos exceder aos fariseus, então eu vou dobrar esse negócio, né? Então ele achou que ele estava fazendo muita coisa. Se ele falasse que estava perdoando 7 vezes, acho que já está mais do que o bastante, né? E Jesus traz uma chave para nós aqui, através dessa passagem, falando a respeito de que o perdão, ele não é uma obrigação, mas ele é uma possibilidade. Eu não preciso pensar perdão como se fosse uma obrigação, porque eu sou crente, eu tenho que perdoar. Não, porque eu sou crente, eu posso perdoar. É esse que é o grande diferencial. E através dessa mensagem de hoje, eu quero estar trazendo para você uma chave, tanto para estar destravando muitas coisas que estão fechadas ainda na sua vida, como um entendimento a respeito daquilo que Deus ele traz através da sua palavra com relação a esse assunto. E quando nós falamos a respeito de perdão aqui, eu quero que você entenda os 2 lados, porque existe tanto o lado de eu perdoar alguém que me ofendeu, ou que pelo menos eu me senti ofendido, como o fato de eu ser perdoado por alguém porque eu fiz uma coisa errada, né? As 2 coisas vão ser tratadas aqui. E pensando a respeito desse segundo sentido, do fato de muitas das vezes eu errar, e na maioria das vezes não contra o meu irmão, mas sim contra Deus, né? Nós estamos errando o tempo todo. Alguns dias atrás eu e a Esther conversávamos a respeito de Judas, e a gente tinha assistido aquele episódio do The Chosen, onde Jesus ele é traído por Judas ali, e ela começou a falar a respeito disso, e eu falei para ela assim: mas e quantos de nós não trai por muito menos do que Judas? Porque Judas ainda ganhou 20 moedas, mas e nós que traímos muitas das vezes a troco de nada? Quantas das vezes nós negamos a Jesus por muito menos do que isso? Simplesmente por vergonha, né? Quantas vezes nós deixamos a desejar em determinadas situações? E nós se achamos talvez muito melhores do que ele. Simplesmente porque nós vivemos num período onde a graça ela superabunda sobre nós. Então nós precisamos entender que o sucesso, ele não é a ausência do erro. É muito pelo contrário disso. É o fato de você ir de erro em erro e não perder o entusiasmo, porque mais cedo ou mais tarde é errando que se aprende.
A partir dos meus erros é que eu vou encontrar esse lugar de equilíbrio. Então, se os erros eles são intrínsecos desse processo da vida, né? Conforme eu preguei aqui da última vez, até o processo da criança cair faz parte de andar, né? Até o fato dela aprender como cair do jeito certo está fazendo parte do processo dela aprender a andar. Então, errar faz parte do nosso processo de aprender a viver do jeito que deve ser vivido. E quando nós falamos a respeito do perdão em si, nós percebemos que se eu vou viver errando o tempo todo, errante, e Deus já sabia disso o tempo todo, desde quando Ele me chamou, Ele já sabia onde eu cairia, as coisas que eu não suportaria, Ele já me conhecia, Ele não me chamou esperando perfeição, Ele sabia desde o começo que eu era pó e cinza. Então nós entendemos que dentro desse processo, onde Deus nos atrai para o centro da sua vontade, o arrependimento é o que vai fazer a total diferença. Porque o arrependimento é o fato de eu não só entender aquilo que aconteceu, aonde eu errei, aonde eu falhei, mas eu estar sendo transformado a partir desse erro. Você percebe que quando o filho pródigo, ele entende o erro que ele cometeu, ele tem um comportamento de arrependimento. Ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. E esse voltar é a conversão. Conversão é você mudar o caminho para onde você está indo. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E na cabeça dele, ele pensa que ele vai editar como as coisas devem ser. Por quê? Porque na minha cabeça, de quem pecou, de quem errou, eu imagino o que eu mereço por causa do meu erro. Então na cabeça dele, ele já vem pensando ali pela estrada. Eu vou falar para o meu pai que ele não precisa mais nem me chamar de filho. Ele pode me tratar como um dos seus empregados. Ou seja, ele não só está querendo o perdão, ele não só está confessando que ele errou, que ele pecou, mas ele ainda está ditando como que a outra pessoa deve tratá-lo. E é aqui que você percebe a diferença da maturidade e da imaturidade. Porque por mais que ele chegue ali com aquele discurso preparado por pai dele, antes que ele termine de falar, o pai dele já botou uma roupa nova e calçado nos pés dele. Antes que ele fale, não precisa mais me chamar de filho, o pai dele já está tratando ele como filho. O que é isso? Isso fala a respeito de alguém maduro conduzindo a situação. Eu não preciso que você me fale o como você deve ser tratado. Se eu estou falando que eu te perdoo, eu te perdoo. Em outras palavras, o meu perdão é abrir mão de toda a possibilidade de vingança que eu teria. E se a gente for parar para pensar a respeito do conceito perdão em si, que ele vem do grego abrir mão. Perdão significa abrir mão. Então se eu tinha alguma coisa ainda escondida, alguma coisa que eu alimentava contra você, não tem mais. Eu abro mão. Eu tenho o direito de ter alguma coisa contra você, de ter um rancor, de ter uma raiva, mas nesse momento eu estou abrindo mão de todas as minhas emoções. Para quê? Para que você seja trabalhado através dos seus erros. Eu posso ficar bravo com a pessoa, que é o que a maioria das pessoas fazem. Eu posso cortar relações com a pessoa, que é o que a maioria das pessoas fazem. Mas normalmente isso só suscita mais ainda a ira. Então quando Deus ele nos convida a viver uma vida de perdão, Ele não está simplesmente falando para que nós tenhamos um sangue de barata e que nós aceitemos qualquer coisa. Ele está propondo que nós sejamos transformadores de vida através do nosso próprio comportamento. Porque uma pessoa que ela tem a consciência de Deus, ela não fica ressentida por causa da ofensa. Ela fica ressentida por causa da relação que foi quebrada. Eu não estou chateado com você porque você me ofendeu. Eu não estou chateado com você porque eu nunca esperava isso de você. Você nunca deveria ter feito isso comigo. Não, eu estou chateado com você porque você pisou na bola e a nossa relação a partir de hoje foi comprometida. Isso é maturidade. Não é a respeito de mim. Não é a respeito da minha dor ou do tanto que eu me sinto ofendido que eu não deveria ser tocado. É do tanto que isso lesou nós dois. Lesou algo que poderia ter sido maravilhoso, mas que foi quebrado a partir desse tipo de comportamento, dessa falta de lealdade. Então, em outras palavras, você percebe que o perdão, ele nada mais é do que o triunfo da graça sobre a vingança.
Normalmente, quando eu atendo pessoas que estão sensibilizadas ainda por causa de uma crise de casamento, isso acontece muito com as mulheres, principalmente. Elas deixam o marido voltar porque elas estão com tanto medo de perder que elas preferem deixar a pessoa dentro de casa, por mais que não tenha liberado o perdão. Só que na cabeça delas, elas acham que liberaram o perdão já. Eu falo assim, você perdoou? Ela fala assim, se eu não perdoasse, ele não estava aqui. Só que se você tivesse perdoado de verdade, você não estava fazendo um cárcere privado e quase matando o cara dentro de casa. Então você percebe que por mais que o comportamento da pessoa esteja dizendo uma coisa, por dentro ela ainda está totalmente fechada. Ela não conseguiu ainda abrir mão dessa raiz de amargura que está cada vez mais crescendo ali dentro. E o que essa pessoa ela está buscando? Porque ela fala que ela quer justiça. Ela não quer justiça. Ela quer vingança. E enquanto ela não achar que a pessoa pagou tudo que tinha que pagar, e lamentavelmente é um boleto emocional que nunca vai ser pago, ela não vai parar. E aí quando a outra pessoa chega no ponto e fala assim, ó, quem não aguenta mais agora sou eu desisto, eu sei que eu errei e tal, mas eu acho que já passou dos limites, aí talvez essa pessoa ela venha cair a ficha. Tem uma senhora que eu atendo que houve um problema no começo do casamento deles, e depois desse problema que houve, o marido cometeu um erro e eles voltaram a se relacionar, e depois disso essa esposa ficou por 10 anos maltratando esse marido, por 10 anos, desfazendo do marido, ou seja, vivendo uma crise, só que para ela estava tudo ok na cabeça dela. E hoje o marido foi embora e ele fala para ela, não, você me maltratou muito e tal, eu passei dos meus próprios limites para conseguir ficar dentro desse casamento e tal. E ela fala, não, mas agora eu mudei. Agora vai ser diferente. Depois de 10 anos, não que não possa ser, mas muitas das vezes a gente demora demais para acordar. E aí a gente vive um efeito de gangorra. Eu falo de casamento porque é o relacionamento mais íntimo que o ser humano vai viver. O casamento, ele é a prova do como o evangelho se manifesta na sua vida. Pedro, ele fala que se o seu relacionamento com o seu cônjuge não estiver bom, o seu relacionamento com Deus também não existe. Está cortado. A sua oração não passa do teto. Então, através do relacionamento da pessoa, a gente mede o relacionamento dela com Deus. E aí Jesus ele vai falar assim, se você não ama o seu próximo a quem você vê, que dirá a Deus a quem você não vê? Então você percebe que essa pessoa, que muitas das vezes ela ainda está nesse um pé lá e um pé cá, eu quero, mas eu também não quero abrir mão dessas pedras que eu escondi no bolso aqui. Essa pessoa ela está entre a vingança e o perdão. E aí eu falo para a pessoa assim, você vai pegar ele pelo colarinho? Você vai quebrar o carro dele tudo? Você vai fazer alguma doidura? A pessoa fala, não. Eu falo, então perdoa logo. Você está esperando o quê? Você está matando todo mundo. Você está se matando, está matando a outra pessoa. Porque você não vai nem fazer vingança e também não perdoa. E fica aí nesse chove não molha. Então eu preciso sair de cima do muro porque o muro já é uma perda. E para que a gente possa trabalhar isso daqui, tem uma passagem em Mateus 18 mesmo, depois disso daqui que a gente acabou de ler, eu nem vou estar lendo, que é uma passagem muito conhecida, Mateus 18 a partir do verso 23, que fala exatamente a respeito dessa necessidade do perdão. Lá fala a respeito da parábola do credor incompassivo. O que é o credor incompassivo? Essa parábola fala que esse homem, ele devia uma alta quantia para o seu senhor, e aí, como ele não tinha condições de estar pagando essa quantia, o seu senhor foi lá e mandou prender ele, prendeu a sua família, e aí ele clamou por misericórdia, que ele não tinha condições, que ele ia dar um jeito de pagar, e tal. E aí o seu senhor se compadeceu dele, teve misericórdia dele, e perdoou toda a sua dívida. Então, mais uma vez lembrando, o perdão é esquecer, é abrir mão. Então é por isso que lá em Apocalipse, ele vai falar assim que Deus, ele joga os seus pecados no mar do esquecimento. O que isso significa na minha vida,
ativa aqui no planeta Terra. Isso significa que quando eu perdoo alguém, isso foi enterrado. Isso não existe mais. Aí as pessoas falam para mim, Júnior, mas se eu enterrar esse negócio, e quando a pessoa me fizer um mal, como que eu vou conseguir me proteger dela? Porque eu tenho que ficar com essas pedras no bolso aqui, porque se de repente ele ameaça fazer alguma coisa, eu falo, ó, as pedras estão aqui, hein? Você quer que eu use? Então fica quietinho aí. Então você percebe que Deus, ele tem um exemplo de relacionamento para nós. Por mais que ele seja o único que teria a competência para poder falar assim, ó, você está em dívida comigo. Ele é o único que não o faz. Ele fala, os seus pecados eu já joguei no mar do esquecimento. Deus tem amnésia? Deus, ele se esquece das coisas? Ele é homem? Ele é comedor de arroz e feijão? É por isso que tudo isso é feito na base do esforço. Precisa ser intencional para você viver de acordo com aquilo que Deus ele pretende para a nossa vida. Não dá para mim fazer isso de uma forma emocional. Não dá para mim fazer isso de uma forma natural, igual todo ser humano faz. Porque você percebe que o Evangelho ele fala a respeito de negar a si mesmo. Quando a humanidade fala a respeito de se validar pelas suas emoções. Por que você está ofendido? Ah, porque eu me senti doidinho, porque a pessoa falou isso, isso e aquilo. Ah, então as suas emoções, elas são a verdade absoluta. Você percebe que o ser humano, ele vive por aquilo que ele acha. Se eu estou sentindo, então é. Quando Deus, ele não se importa com o que acha ou deixa de achar. Ele é, pronto, acabou. É certo, a verdade é sempre verdade, e isso não vai se corromper. Não tem como a verdade eu dar uma desvirtuadinha nela aqui para tentar caber, não vai caber. O Evangelho, ele sempre vai ser um soco na minha cara. O Evangelho, ele sempre vai ser contraditório para mim. Por quê? Porque o Evangelho, ele vai falar contra aquilo que a minha carne quer e gosta de fazer. Contra aquilo que a minha carne prefere e escolhe todo santo dia. É por isso que o Evangelho é uma chamada para sair para fora. Lá em Gênesis, quando Deus ele chama Abraão, a palavra que é usada ali no hebraico é saia para ti mesmo. É você dando conta de se resolver como ser humano que você é. Então nessa parábola do credor incompassivo, depois que esse homem é perdoado, logo ele encontra um outro homem que devia para ele. E quando ele encontra esse homem fala para ele, eu vou te pagar, eu ainda não tenho condições. E a Bíblia diz que ele, de uma forma agressiva, gruda no pescoço daquele homem e fala, não, você tem que me pagar, me dá meu dinheiro, e manda aquele homem para a cadeia. Quando o senhor desse primeiro homem fica sabendo disso que ele fez. E aí agora, ele faz exatamente o oposto do que ele fez no começo. E ele chama de novo aquele homem que era devedor e que ele tinha perdoado, e agora ele lança ele na cadeia. Eu acho que nós somos adultos o bastante para entender que quando nós estamos falando a respeito dessa parábola, nós estamos fazendo aqui uma projeção de Deus e nós, que somos devedores para com ele de uma dívida da qual nós não temos e nunca teremos condição de pagar. A dívida que nós temos com Deus é uma dívida que é tão cara que nem que um anjo descesse do céu não dava para pagar. Que nem que Moisés morresse na cruz não pagaria. Teve que o próprio Deus ofertar a sua própria vida para que a sua dívida pudesse ser paga. Então, por mais que você pense que você está fazendo um bom trabalho, porque já que Deus me resgatou, então eu estou pagando Ele com a minha vida, com o meu tempo, com a minha energia, nada disso é o suficiente. Nada do que você faça ou deixe de fazer vai ser suficiente para que você possa estar pagando aquilo que Deus fez por você. E é aqui que eu quero falar com você a respeito do que cabe essa questão do perdão em si bíblico. E eu vou falar a respeito de 3 coisas. A primeira é reconhecer, a segunda, a necessidade de receber, e a terceira, a necessidade de você conseguir passar isso adiante. Quando nós falamos a respeito de reconhecer, um dos exemplos que eu vejo assim muito claro
é a vida do apóstolo Paulo. Porque Paulo, logo quando ele começa o seu ministério, ele tem uma necessidade muito grande de se provar como apóstolo. Porque ele foi o único apóstolo que não viu Jesus. Ele não andou com Jesus igual aos outros apóstolos. Só que ele foi chamado, né? Tanto é que ele escreveu praticamente o Novo Testamento, quase metade dele. E quando Paulo ele vai ganhando mais maturidade, né, ele sempre fala dos discípulos de Cristo e tal, dos quais eu sou parte, lá no começo das suas cartas. Mas quando vai chegando lá nas suas últimas cartas, lá em Timóteo, por exemplo, no capítulo 1, no verso 15, aí ele faz aquela saudação bonita, né, e tal, do Deus que salvou a todos os pecadores, dos quais eu sou o pior de todos. Ele começa tendo essa interpretação e esse entendimento de que ele é alguém muito importante, só que à medida que ele vai caminhando com Cristo, ele vai descobrindo que cada vez mais, o quão maior eu quero ser, eu tenho que ser o menor de todos. Ele vai aprendendo como é que funcionam os princípios do reino. E quando chega lá em Timóteo, ele já está falando assim, dos pecadores dos quais eu sou o pior de todos. Por mais que ele pudesse olhar e falar assim, eu sou o mais santo de todos, que eu estou aqui ensinando, eu tive o chamado de Deus, ele se considera o pior de todos. Esse é o entendimento do quê? Esse é o reconhecimento do tanto que eu sou errôneo diante da graça de Deus, diante daquilo que Deus ele proporciona para mim. É literalmente aquela visão de Isaías, onde por mais que ele comparecia diante do rei, por mais que ele era o profetão que todo mundo conhecia, quando ele se depara com Deus lá em Isaías 6, ele fala assim, ai de mim, porque eu sou um homem pecador, e eu tenho puros lábios, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Então automaticamente quando nós temos esse acesso a Deus, nós não simplesmente enxergamos tudo isso que Deus é, mas nós enxergamos também tudo aquilo que nós somos. Nós temos uma visão desnudada, sem maquiagem, de quem nós somos diante de Deus e do quão pequenos e pecadores, por mais que nós já tenhamos sido lavados, ainda nós somos. E é disso que nós estamos falando quando nós falamos a respeito da necessidade de reconhecer o quanto que nós somos pecadores. A segunda situação fala a respeito de receber. Lá em Mateus 5, 3, nós estamos falando a respeito do Sermão do Monte, e Jesus ele vai falar assim, bem-aventurados os pobres de espírito. E normalmente a gente tem uma visão muito superficial a respeito dessa colocação dele. Porque se você for pegar o original, pobres de espírito, ele está falando literalmente dos mendigos que moram na rua. Ele está falando de pessoas paupérrimas mesmo. Não é uma visão figurada, não. Ele está falando literalmente disso. De pessoas que não têm eira e nem beira. Mas por que Deus ele vai virar para mim e falar que bem-aventurados são essas pessoas? Porque essas pessoas, quando você dá alguma coisa para uma pessoa necessitada, um morador de rua, ele é uma pessoa que ele só aceita. Ele só recebe. Ele nunca vai te pagar aquilo que você fez por ele. Ele nunca vai ficar igual um amigo seu que você presta um favor para ele e no outro mês ele está lá inventando alguma coisa para te presentear. Ele nunca vai ser igual aquela pessoa que você conhece, que ele te deu alguma coisa e você depois vai e tenta pagar ele de alguma outra forma. Ele entende que ele não tem nada do que você possa querer, e ele simplesmente aceita de bom grado tudo aquilo que você pode oferecer. Esse é o conceito do perdão. Por quê, Júnior? Porque o fato de eu não entender o conceito de perdão faz com que eu fique tentando viver um perdão por mérito. Você já viu as pessoas que elas primeiro querem o arrependimento para depois perdoar? Se eu quero o arrependimento primeiro para depois perdoar, então não é perdão. Isso é o mérito da pessoa que ela mudou a situação, então ela merece ser perdoado. E o perdão é para quem não merece. Então se você parar para pensar, a palavra de Deus, ela me ensina que primeiro eu preciso perdoar para depois a pessoa se arrepender. Isso é graça. Jesus ele me chama mesmo antes de eu ser interessado nele.
mesmo antes dele saber se eu ia aceitar ou não. Isso é graça. Agora, se ele chegasse primeiro e fizesse um abaixo-assinado para saber quem vai querer que ele morre na cruz, porque se tiver pouca gente eu nem morro, então isso não seria graça. A graça é o fato dele fazer por mim, mesmo quando eu ainda era inimigo dele, mesmo sem ele saber se ele ia me ganhar com isso ou não. E a última é repassar isso que eu recebo da parte de Deus. Isso é claro, na própria oração do Pai Nosso, ele fala assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E para não ficar só nas minhas palavras aqui em Mateus 5:23, tem aquela passagem que é super conhecida, que fala a respeito da oferta, mas eu vou ler lá em Marcos. Lá em Mateus 5:23 vai falar que se você está trazendo uma oferta diante do altar e se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta ali no cantinho, vai lá e se resolve com o seu irmão e depois você volta para entregar a sua oferta. E detalhe, você já percebeu que ele não falou se o seu irmão tem alguma coisa contra você? Ele falou se você tem alguma coisa contra o seu irmão. É por isso que eu falei para você que essa mensagem, ela fala a respeito dos dois lados da moeda. Tanto da pessoa que está em dívida, como da pessoa que está recebendo uma afronta de uma outra pessoa. Em Marcos 11, no capítulo 20, no verso 25, ele fala assim: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então você percebe que o que eu recebo da parte de Deus, eu transfiro para o meu próximo. É por isso que o meu relacionamento na horizontal, ele está atrelado com o meu relacionamento na vertical. Se eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu me relaciono de uma boa forma com o meu próximo. E se eu tenho um bom relacionamento com o meu próximo, eu tenho um bom relacionamento com Deus. Da mesma forma que se eu não tenho um bom relacionamento com o meu próximo, eu também não tenho um bom relacionamento com Deus. É literalmente uma cruz. O horizontal depende da vertical e a vertical depende do horizontal. Ele está falando de uma forma muito clara que se você não perdoar o seu irmão que está na horizontal, então Deus também não vai te perdoar na vertical. É simples assim. É um ciclo do qual isso, muitas das vezes, tem sido um empecilho na minha vida e eu não estou nem percebendo. Muitas das vezes eu estou orando, eu estou fazendo campanha, estou fazendo jejum, eu estou pedindo para o pastor orar comigo, eu estou indo em 10 igrejas ao mesmo tempo para ver se eu consigo resolver o meu problema. E o meu problema não tem a ver com Deus, não tem a ver com o diabo, tem a ver simplesmente com um princípio quebrado. É aquela oração que quando você ora, chega lá no céu, o anjo pega e fala assim: nem passa adiante que isso aí é quebra de princípio, pode mandar de volta. Quebra de princípio só se resolve com obediência. Qual que é o mandamento de Deus que nós estamos falando até agora aqui? Eu tenho que perdoar se eu quero ser perdoado. Agora, se eu não perdoo, se eu não libero o perdão, e Deus ele está deixando o céu de bronze e o chão de ferro, e aí o que tem de errado nisso? O que tem de estranho nisso? Se eu não consigo liberar perdão e Deus falou que se eu não liberasse ele também não me perdoaria, então é normal que a prosperidade não me alcance. É normal que tudo que eu coloco a mão, ao invés de prosperar, apodrece. É normal que eu gasto 40 anos numa coisa que era para mim andar em 40 meses, em 40 dias. Por quê? Porque eu não consigo liberar perdão. E tem pessoas, se a gente fosse pegar de uma forma, fazer uma triagem no Sistema Único de Saúde, e analisar vida por vida das pessoas que estão dando trabalho no Sistema Único de Saúde, grande parte delas, eu posso arriscar dizer para você que a maioria, são pessoas que elas estão vivendo por problemas de saúde, por causa dessa retenção que ela está tendo na sua vida espiritual. Grande parte dos crentes, o cara é crente, ele vem na igreja, ele dá dízimo, mas ele não consegue prosperar. O que entra de um lado, vaza do outro.
E por que que Deus não me abençoa? Por que que Deus não me ajuda? Por que que você não se ajuda? Por que que você não faz aquilo que tem que ser feito? Por que que você não obedece? Essa que é a grande questão. Agora tem pessoas que elas vivem tanto, elas são tão governadas pelo seu emocional, que elas falam assim, eu prefiro morrer desse jeito, mas eu não perdoo. Eu vou arrastar para dentro do túmulo, mas eu não perdoo. É uma questão de decisão. Porque o perdão não é para outra pessoa. O perdão não quer dizer que a pessoa não fez alguma coisa errada contra mim. É muito pelo contrário. Eu entendo que você errou contra mim. Só que eu não vou ficar preso por causa disso. Eu não vou reter as bênçãos do céu por causa disso. Eu não vou travar a minha vida por causa disso. É essa decisão que eu tenho que tomar. Quantos filhos que estão aqui que não precisam liberar perdão para os seus pais? Tá pior ainda, porque você já quebra 2 princípios de uma vez só. Eu tenho que honrar os meus pais para que os meus dias na terra sejam prolongados e eu viva uma boa vida. Então, se eu estou vivendo uma vida ruim, eu não tenho nem do que reclamar. Ah, mas meu pai isso, meu pai aquilo. Mas pai é pai. Quem é o cristão da história é você. Eu não posso esperar que ele tenha comportamentos que nem você não está tendo. Então o convite que Deus ele nos faz é para que nós venhamos a viver a nossa vida com mais maturidade, de uma forma cristã, mas não só de vir na igreja, de uma forma cristã, através dos nossos comportamentos. Há algum tempo atrás, vendo essa questão a respeito de perdão, eu acredito que até muitas pessoas conhecem essa história. Tem um vídeo que circula na internet a respeito do assassino de Grand River, lá nos Estados Unidos. O homem que matou mais de 40 mulheres. E é normal que quando a pessoa é condenada à morte, lá, ele pode ser confrontado pelos familiares das vítimas antes de morrer. Por mais que ele já tenha sido condenado. E nesse vídeo, depois você pode pesquisar na internet, aparece várias pessoas, familiares das vítimas, e as pessoas confrontam aquele homem, um psicopata, frio de tudo, e você vê aquelas pessoas xingando ele, falando, você acabou com a minha vida, e não sei o que, você destruiu minha família, e ele fingindo que não está acontecendo nada e tal, até que de repente chega um homem, um senhor já de idade, com a barba grande, e aí ele sobe ali no palanque e ele começa a falar com aquele assassino. E ele fala assim, o senhor complicou muito a minha vida. O senhor matou a minha filha. E depois disso a minha vida complicou muito. Tem sido muito difícil de viver a partir de então. Só que o Deus a quem eu sirvo, ele diz que eu preciso te perdoar. E isso é muito difícil para mim. Por isso eu não estou aqui para falar nada igual as outras pessoas estão falando aí para você. Eu estou aqui para que você saiba que eu te perdoo. E o mais incrível de tudo, depois de tanto que aquele homem foi alvejado por aquelas pessoas, quando aquele homem falou para ele assim, eu te perdoo, ele parecia uma criança chorando. Um assassino frio, calculista, psicopata, ele começou a chorar que nem uma criança. Por mais que aquelas pessoas tentaram ofender ele de todas as formas, ninguém conseguiu afetar ele. Mas quando aquele homem liberou o perdão sobre a vida dele, parece que alguma coisa destravou dentro dele ali. E ele voltou a ser gente. É disso que eu estou falando. O perdão ele tem um poder não só de libertar você, mas de transformar a vida da pessoa que está sendo perdoada. Isso vale para o seu pai, vale para sua mãe, vale para os seus colegas, vale para o seu relacionamento com Deus. E eu quero terminar com uma frase do Pierre Lux, que ele fala assim, o primeiro a pedir perdão é o mais corajoso, o primeiro a perdoar é o mais forte,
E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.